tem gente que gosta. Então, vamos lá. Bom, gente, essa última conversa que a gente tem é uma conversa que faz parte de uma trilogia que a gente montou, certo? E essa fala a respeito do seu corpo preparado para o próximo nível da sua existência. E esse é o objeto aqui da nossa conversa de hoje. Eu queria começar essa nossa conversa, pessoal, lembrando a vocês que, caso vocês queiram interromper ou fazer algum comentário mesmo no meio da fala, sintam-se à vontade, basta levantar a mão e a gente interrompe a fala para vocês poderem participar, certo? E ao final a gente tem um tempo para um diálogo também, previsto nessa nossa conversa. Vamos lá. Gostaria de começar essa nossa conversa falando de um casal bem importante na minha vida, que por óbvio vocês não devem conhecer. É o seu Ângelo Ernesto da Silva e a dona Jandira da Silva. Essa história é bem interessante. O seu Ângelo é meu avô e minha avó, por parte de mãe. E ele é natural de Tubarão e ela é natural de Balneário Camboriú, Camboriú ali. E eles constituíram sua vida lá no Alto Vale do Rio Itajaí-Açu, né? Salt River City, para quem não conhece, Rio do Sul. E por que essa história ela é interessante para esse contexto, né? O meu avô foi um sujeito que ele sempre teve bastante consciência a respeito da necessidade de fato mover-se, de deslocar-se, de manter-se em movimento. Ele sempre foi um cara muito ativo. Mas, aos 50 anos de idade, um pouco antes, se eu não me engano, ele teve uma sequência de derrames que o deixaram paralítico, eles deixaram numa cadeira de rodas. E isso foi por óbvio, um problema muito sério na família, inclusive, porque, né, causou uma série de problemas na estrutura familiar, porque ele era um sujeito superativo e tal. O detalhe é que ele ficou numa cadeira de rodas, então, sem movimento das pernas, com um lado direito do corpo totalmente imobilizado e sem conseguir falar. Então, pense que ele estava numa situação bem complicada. Fisioterapia e exercícios e tal, e todo tipo de tratamento. 12 anos depois, ele levanta da cadeira de rodas. No meio desse caminho, ele voltou a falar, continuou com o lado direito do tronco ainda imobilizado, e eu lembro muito bem dele é, prendendo a mão direita que não tinha movimento no cinto da calça, para não ficar atrapalhando, como ele dizia, e é, fazendo tudo, absolutamente tudo. Ele cozinhava, ele caminhava, ele fazia compras, ele ia no mercado, ele voltava, ele fazia tudo o que um ser humano saudável poderia fazer. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele nunca desistiu dele, ele nunca desistiu do corpo dele, ele nunca desistiu de usar aquilo que ele tinha para poder levar ele para o próximo nível. E por óbvio, deixei a foto da minha avó aqui, porque sem ela isso não teria sido possível. Ela foi de fato a âncora que suportou esse processo todo e ajudou ele nesse processo todo. E uma curiosidade também, meu avô era letrado, meu avô, né, teve uma formação intelectual interessante, mas minha avó era analfabeta. E ela tocou os negócios da família analfabeta durante mais de 20 anos. E jamais passaram a perna nela. Então, foi uma história interessante. Então, apenas conectando a fala de hoje, né, seu corpo preparado para o próximo nível da sua vida, é que eu me lembrei do meu avô porque ele nunca desistiu do corpo dele. Ele nunca desistiu da ideia de que ele conseguiria passar para o próximo nível com aquilo que ele tinha, fazendo o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha, certo?
E é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui já nesse começo, falando um pouquinho da minha família aqui para vocês. Vamos para lá. Por que nós estamos aqui conversando sobre isso? Por que nós estamos aqui conversando sobre uma trilogia que fala sobre a jornada do Ikigai, né? Primeiro, porque a gente está passando por uma transformação social muito importante e é muito diferente daquela transformação social que veio acontecendo, ainda que muito veloz, nas últimas, no último centenário, ainda que muito veloz, mas. Boa noite, Vital. Tudo certo? Opa, boa noite. Tudo bom, querido? Tudo certo. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Então, por que nós estamos aqui? Porque nós estamos passando por uma transformação social muito importante. E essa transformação social ela é uma ruptura drástica de todos os nossos valores sociais. E aqueles valores sociais que estão compostos hoje da nossa realidade, eles serão substituídos por outros e eles não necessariamente substituirão isso na íntegra. Ou seja, nós teremos várias lacunas nesse processo, várias lacunas. Nós não teremos a completude daquilo que a gente vive hoje coberta por outra, certo? E nós temos a felicidade de estarmos num momento histórico de poder viver isso. Digo felicidade porque nós podemos influenciar isso de uma forma positiva, de uma forma benéfica, de uma forma do bem, para que essas coisas aconteçam de uma forma boa. A pergunta é se nós estamos preparados para isso. E por óbvio, ninguém está preparado para uma ruptura tão grande, né? Ninguém está. Por isso, eu fui buscar um pouco de iluminação a respeito desse processo de transformação numa sociedade que passou por isso diversas vezes num curto espaço de tempo e transformações culturais importantes, que é o berço da palavra Ikigai, que é o Japão, certo? Falando um pouquinho desse método de estudo e o porquê que a gente escolheu esse método de estudo, recomendo a leitura de um livro, Konosuke Matsushita, O Senhor do Tempo, que conta a história da recuperação do Japão pós-guerra. Aliás, é, pós-shogunato e também pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, certo? Recomendo bastante esse livro, porque ele conta a história de como o Japão se reinventou tantas vezes em praticamente 1000 anos. O Japão se reinventou pelo menos umas 3 ou 4 vezes, pelo menos 3 vezes em 1000 anos. E como ele fazia isso, né? Qual era a dinâmica social que o Japão conseguiu fazer para transformar a sua sociedade? Estudando isso, a gente ainda vai um pouquinho mais longe, vai lá numa cidade chamada Okinawa, numa província chamada Okinawa, que na realidade no começo dessa história nem Japão era. Okinawa era uma província que na realidade era independente e ela passou a ser do Império Japonês somente lá em 1879. E Okinawa tem uma história muito importante, por quê? Sendo ela localizada aqui nesse ponto vermelho, aqui embaixo, né, fora do Japão praticamente, bem no meião do Mar da China aqui, Okinawa era invadida constantemente por chineses, certo? Por japoneses e pelos povos da Oceania. Então era um povo que teve que aprender a se defender. E o okinauense, ele se fechou, ele se isolou de uma forma propícia a ele, para que ele sobrevivesse a esse processo de tentativas de invasão e etc. E, ao mesmo tempo, desenvolveu um profundo relacionamento comercial com todos esses povos. Então, ele tinha um dilema entre manter a segurança e manter o relacionamento comercial. E, por conta disso, Okinawa ganhou, e a província de Okinawa, o lugar Okinawa, ganhou uma qualidade de vida e uma qualidade comunitária de vida muito importante, que é onde nasceu a palavra Ikigai, que significa razão de existir, o conceito de propósito, né, de razão de existir. Aqui tem um detalhe importante: Okinawa é uma das cidades que participa de um conceito chamado Blue Zone. O que é a Blue Zone? Blue Zone
um estudo razoavelmente recente, que tem menos de 50 anos, e que ele classifica no mundo quais são as cidades ou lugares do mundo onde mais se vive. E Okinawa é uma das cidades que mais se vive no mundo. Tem um número aqui embaixo, há cerca de 34 centenários para cada 100 mil habitantes. Isso é um número bastante expressivo em qualquer lugar. E Okinawa, então, participa desse cenário. Para quem não sabe, Joinville está participando do exercício de um projeto para a implementação do conceito Blue Zones na nossa cidade. Então, acho que vale a pena conhecer um pouco. Para quem não conhece o conceito Blue Zones, tem uma série no Netflix bem interessante para se dar uma olhada a respeito disso. Mas voltando aqui, por que a gente foi estudar, então, o conceito Ikigai, o conceito Japão, para poder trazer uma forma de ver essa transformação e uma forma de interagir? Porque o Japão teve esse exercício, se transformou socialmente pelo menos 3 vezes em 1000 anos. E aí a gente tem de quem copiar, a gente tem que olhar, a gente tem alguns conceitos importantes. Quais são esses conceitos? O primeiro, vida em comunidade. Desenvolver o ato de viver em comunidade. Segundo conceito, desenvolver o propósito de trabalho. E aí, o propósito no trabalho. E eu gosto sempre de lembrar, o que é trabalho? Trabalho é ser útil para alguém em algum lugar. O que é propósito? Propósito é fazer alguma coisa que é feliz, que te deixa feliz. O que é propósito numa vida de trabalho? É ser feliz sendo útil para alguém em algum lugar. E é só isso, sem propositite, né? Porque tem uma doença no momento acontecendo no mundo, chama propositite. Quem não tem propósito na vida não pode ter vida. O sujeito é proibido, né, de ter uma existência social se ele não tem propósito na vida. E não é verdade, né, gente? Tem coisa que não tem necessariamente um propósito, a não ser um propósito higiênico, um propósito de manter uma qualidade de vida mínima, etc. Então, tem coisas que simplesmente têm que ser feitas, né? E é isso. Então, por isso que a gente está aqui, certo? O Ikigai foi trazido para a nossa realidade ocidental numa conversão de um pensamento holístico oriental para uma lógica matemática ocidental. E nessa lógica, a gente constituiu o Ikigai desta forma aqui. Primeiro, identificando o que você ama fazer, depois, o que você faz bem feito, depois disso, o que você é pago para fazer, e não só a realidade financeira, mas a realidade de o quanto você ganha para fazer alguma coisa. Existem trabalhos comunitários, sociais, por exemplo, que propiciam um pagamento muito importante para a gente, que não são necessariamente financeiros. E o que é bom para o mundo, ou o conceito de legado, de deixar para quem vem depois. E o Ikigai é encontrado quando nós conseguimos aplicar todos esses conjuntos e encontramos um caminho do meio, que equilibra todas essas razões. Para mim, esse exercício aqui ele foi bem complicado, né, pessoal? Para quem me conhece, quando pergunta assim, Pamplona, o que você ama fazer? É complicado, porque eu abro uma lista de 3.452 coisas que eu amo fazer, né? E aí é difícil de escolher, porque uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida é escolher. Depois, o que dessas 3.452 coisas você sabe fazer de verdade? E sabe fazer é assim, lembro aqui do mestre Lufiego aqui presente e do mestre Vital aqui presente também. O que você sabe fazer é aquilo que você de fato dá aula, né? Aquilo que você de fato consegue preparar alguém tão bem quanto você para fazer o mesmo. Isso é o que você sabe fazer. Aquelas milhares de coisas se reduziram a talvez duas, três, né? No máximo, sim, que eu de fato sei fazer. Ok? E aí, a partir dessas coisas que você sabe fazer, qual delas paga a conta? Paga a conta da sua existência? Paga a conta daquilo que você precisa de fato para gerar qualidade de vida? E a partir disso, qual delas que deixa um legado para o mundo? Então, a partir desse exercício do Ikigai, desse encontro do Ikigai, a gente tem a intenção, a boa intenção, de que a gente consiga aplicar esse conceito para fazer uma transformação das comunidades que a gente vive, certo? Para ajudar nessa transformação das comunidades onde a gente participa, através dessa conversa com as pessoas.
Olá, Renan, boa noite, seja bem-vindo, amigo. Boa noite, meu querido. Certo? Tudo certo. Estamos aqui explicando por que que a gente está aqui, Renan. Sempre muito bom. Vamos lá. O que que aconteceu com essa trilogia, pessoal? A gente começou conversando sobre um tripé de sustentação da vida. Porque se nós não conseguimos cuidar da nossa saúde física, se nós não conseguimos cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde nos negócios ou financeira, nós temos um problema de saneamento na nossa vida. A gente não consegue desenvolver uma vida de qualidade. Porque somente a partir do desenvolvimento de uma vida de qualidade, a gente consegue desenvolver uma qualidade de vida. Primeiro, a gente precisa construir esse processo de saneamento. Né? A Herzberger, na teoria da satisfação das pessoas, né? Fala sobre isso. E a pirâmide de Maslow já falava sobre isso também, para quem estuda um pouquinho mais a gestão de pessoas. Mas a gente, então, se propõe a fazer um trabalho de busca dessa prosperidade com propósito através do trabalho desses três pilares. A partir disso, a gente montou um processo de mentoria, pessoal. E esse processo é baseado nos conceitos do Bushido, nos valores do Bushido, o caminho do guerreiro, permeado pelo respeito e pela colaboração, mostrados aqui, respeito pela colaboração, com o objetivo de que a gente encontre o caminho do Ikigai para cada uma das pessoas que participa dessa jornada. Ok? Vamos lá. Então é por isso que a gente está aqui. Agora, vindo ao assunto do dia. Primeiro, falando a respeito do mundo das ideias. Para quem lembra do mito da caverna, né, e da visão de Platão a respeito da realidade, certo? A realidade ela está conectada com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós imaginamos. E a nossa realidade ela está completamente conectada com isso. A forma como você vê o mundo é a forma como o mundo é para você. E essa percepção ela é de fato muito importante. Porque se você olha para o mundo e você só vê pessoas más, você só vê trapaça, você só vê desgraça, você só vê coisas que não são boas, cuidado. Essa pode ser a sua imagem refletida no mundo que você está vendo, porque você está se refletindo nele. Porque o mundo não é isso. Né? Mas é a sua percepção. Então, a primeira coisa que eu provoco aqui nesse pensamento a respeito da nossa saúde física, pessoal, é que nós desenvolvamos uma ideia de saúde física, um pensamento a respeito de saúde física. É este o conceito, de começar a falar sobre o mundo das ideias pensando em o que é saúde física. O que é isso? Saúde física, pessoal, é ter, num conceito técnico, ter o funcionamento pleno, nutrido e ativo do nosso corpo. É ele operando com qualidade. Mas a gente tem um probleminha com isso, né? De acordo com o IBGE, cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Ou seja, os seus corpos não são utilizados na sua plenitude. Né? Ou nem perto disso. Entre os jovens, esse número é até pior. 84%. Então pensem o seguinte: se nós, como comunidade, não mudarmos um pouco a nossa realidade a respeito do uso da nossa máquina física, que é a única coisa que está preparada de fato para chegar no próximo dia. Se nós pensarmos, pessoal, um pouquinho mais, a única coisa que nós de fato recebemos quando a gente nasce e que está programada para fazer a gente ficar vivo é o nosso corpo. Ele vai tentar de tudo para a gente chegar no próximo dia, se a gente não atrapalhar. A gente tem que tentar não atrapalhar, né, gente? A gente atrapalha com o álcool, a gente atrapalha com as drogas, a gente atrapalha comendo mal, a gente atrapalha muito o nosso corpo na missão dele de fazer ele chegar no próximo dia. Então, tem uma brincadeira aqui, né? Que tal se a gente parar de atrapalhar ele? Vamos colaborar um pouco mais? Primeiro pensamento é isso. Entender o que é saúde física. Né?
O segundo pensamento, pessoal, ainda materializando essa ideia, certo? É que essa saúde física é o seu corpo funcionando plenamente e que, de fato, ele é a única ferramenta que você tem para chegar no próximo dia. Se ele é uma ferramenta para você, como é que você trata as suas ferramentas? As outras ferramentas que você tem, como é que você trata elas? Esse computador aí que você está usando, você joga ele no chão, taca água em cima dele, como é que você faz? Não, né? E por que você faz isso com o seu corpo? É uma ferramenta. Então, ter essa percepção de que a nossa ferramenta física precisa ser trabalhada também é importante. E tem uma provocação aqui embaixo que eu deixei para a gente. Ou você diminui os seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades. Porque assim, o sujeito diz, pá, mas eu quero viajar. Legal, mas ele não tem preparo físico suficiente para subir o morrinho que ele precisa ir quando ele vai viajar, ou para ele curtir a viagem como precisa, como deveria ser. Ou o sujeito quer aprender surf. Ok, mas ele não cuida, né, da sua capacidade física suficiente para fazer aquilo. E aí? Então, significa que se nós não cuidarmos bem da nossa capacidade física, aquela que a gente tem, né, pessoal? Cada um tem uma fala que eu tive esses dias, hashtag sequelados, né, pessoal? Todo mundo tem as suas sequelas. Todo mundo. Quem passou dos 30 já começou com alguma. Quem passou dos 50 já tem outras. Quem passou dos 60 tem mais ainda. E vai indo. E está tudo certo. O que a gente tem que ter é a melhor possibilidade física a cada etapa da nossa vida. E nós devemos, de fato, nos preocupar com isso. E essa é a ideia. Se nós não tratarmos disso, a gente vai ter que limitar os nossos sonhos, porque eu não vou conseguir curtir as férias com os meus filhos direito, porque eu não estou bem, porque eu não vou conseguir viajar, porque eu não estou bem, porque eu não vou conseguir fazer as minhas atividades do cotidiano, porque eu não estou bem. Então, é isso aí. Ainda sobre a materialização da ideia e a importância de bons pensamentos para manter um corpo são. Se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Você se alimenta ou se envenena com as suas palavras? Não sei vocês, mas tem algumas pessoas que a gente às vezes convive, que elas são ácidas, assim, por natureza, certo? Elas soltam acidez por todo lugar que passam. Uma ironia presente, uma ironia venenosa, né? Profunda, presente na comunicação. E aí? Como é que isso fica, será, né? Nessa absorção daquilo que a própria pessoa está falando, está colocando para o mundo. Será que faz sentido a gente ter uma comunicação assim? Ou será que faz mais sentido a gente ter uma comunicação amorosa, leve, com afeto, com empatia com as pessoas que estão ao nosso redor? Aqui deixei também o conceito de bem-estar lá da Organização Mundial de Saúde. Para quê? Para a gente materializar esse conceito. Define como saúde mental como estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalha de forma produtiva e frutífera e contribui para a comunidade em que se insere. E aí tem aquele sujeito que ele encosta na gente para falar mal do outro. Ou, às vezes, a gente é esse cara. Tem um sujeito, tem uma fala que me parece importante, que fala a respeito do ato de reclamar. Reclamar é algo da origem da palavra, né? Reclamar, clamar de novo, ou clamar novamente, pedir para que aquilo aconteça de novo. Então, cada vez que a gente para e reclama
sobre uma determinada situação, a gente, no fim das contas, está pedindo para que aquilo continue acontecendo mentalmente na nossa energia. E é isso que está acontecendo. E aí é muito importante, para garantir a nossa saúde física, que a gente vigie os nossos pensamentos, para que os pensamentos sejam bons, para que os pensamentos sejam de boa fé, de boa índole. Mas isso é difícil, né? Porque tá andando de carro lá, de repente, aí o sujeito atravessa na tua frente e quase te atropela, acontece alguma coisa. Qual é o instinto que a gente tem? Tem gente que abre o vidro e já manda ver, né? Não tem? O sujeito que abre o vidro já manda ver falando um monte de bobagem. Pra quê, né? Gosto muito de uma fala do... Como é que é o nome do gaúcho lá? Fugiu o nome do cara agora. Mas ele diz assim: um dia ele estava andando na rua e ele, por acidente, fechou uma pessoa e o sujeito não teve dúvida, abriu a porta da janela do carro e lascou a lenha, falando, xingando ele, a mãe, dizendo coisas absurdas da mãe dele e tal. E ele ouvindo aquele rancor todo, ele pensou: nossa, mas a dona, a minha mãe, eu lembro dela na foto da família lá e tal. Poxa, será que ele conheceu ela? Porque não faz sentido o que ele está falando. Ou seja, né, pessoal, aquilo que as outras pessoas falam a respeito, ou essas agressões gratuitas que a gente recebe ao longo do dia, a maior parte das vezes não merece reação alguma, porque elas não precisam entrar na gente, elas não fazem parte do nosso cotidiano. No entanto, como nós temos uma inteligência emocional muito baixa, e todos nós, na maior parte dos casos, nós tendemos a responder a quase tudo aquilo que nos acontece. E a gente não precisa responder. A maior parte daquilo que nos acontece não necessita de resposta. Ok? Ainda sobre a materialização dessa ideia. A gente também precisa entender o que é se alimentar direito. E aí isso é muito polêmico nesse momento, né? Primeiro usar a palavra do Hipócrates aqui que eu acho importante, que o alimento seja teu remédio e que o remédio seja teu alimento. Acho muito forte essa fala. Mas isso é um tema complexo, porque nós estamos numa série de modismos muito interessantes a respeito disso. Mas nem vou entrar neles. Cada um de nós deve compreender o que é uma boa alimentação para si e para o seu organismo. Esse é o centro dessa fala. E para isso, eventualmente, você precisa constituir uma conversa com um bom nutricionista ou com o seu médico para entender qual de fato é a alimentação adequada para você. A alimentação adequada para você não é a mesma que é para mim, não é a mesma que é para alguém que é diabético, não é a mesma que é para alguém que é cardíaco, não é a mesma, ponto. Cada um de nós tem que descobrir este caminho. O problema é que a gente nem é preocupado em descobrir o raio do caminho. A gente nem é preocupado em o que come. Tem uma fala aqui sobre isso também, que é assim, se nós conseguirmos controlar a fome ou controlar o que nós comemos, talvez a gente consiga controlar qualquer coisa. Porque é um ato de disciplina muito forte. Controlar o que nós queremos comer. Então, o exercício aqui é conscientizar-se de que é necessário para a saúde física que a gente, de fato, trate do que a gente ingere, do que a gente come. Para quem pratica academia e exercícios físicos mais intensos, certamente já tem essa informação muito clara. O sujeito quer emagrecer. É a academia que vai emagrecer, é a esteira que vai emagrecer, é a corrida que vai emagrecer? Também. Mas se ele não fechar a boca, gente, se ele não comer direito, ele não vai emagrecer. O sujeito quer criar massa. É a academia que vai fazer isso acontecer? Também, mas se ele não comer direito, ele não vai ganhar massa. Ela, não vai ganhar massa. Não vai acontecer. Então, ou você começa, ou nós começamos a ter de fato um pensamento mais estratégico a respeito da alimentação na nossa vida,
ou a nossa saúde física não vai ser legal. A gente não vai conseguir chegar lá. Certo? Vamos lá. Ainda a materialização da ideia sobre atividades físicas. Aí tem uma informação importante, né? Atividade física é conceituado diferente de exercício físico, né? Embora eu tenha lá uma formação de karateca, certo? Pratico karatê há muitas décadas já. Não sou professor de educação física, sou habilitado para lecionar karatê, mas não sou professor de educação física. No entanto, é muito fácil compreender para quem pratica exercícios físicos a dinâmica de se mover, né? E eu lembro de algumas coisas que já fiz para que isso acontecesse ao longo do dia. Algumas coisas bobas, assim. Por exemplo, trabalhava num escritório no primeiro andar e tinha uma impressora do meu lado. Mas também tinha um escritório com uma impressora no segundo andar. A minha impressora ficava no segundo andar. Para que eu pudesse subir a escada e descer a escada, para ir lá buscar a folhinha que eu mandei imprimir, fazendo com que eu fizesse alguma coisa. Porque para quem trabalha no escritório o dia inteiro, 8 horas sentado, a gente tem que descobrir alguns macetes de se movimentar. E a gente pode dar esses macetes para a gente mesmo, né? Colocar as coisas um pouco mais longe, fazer com que o trabalho físico aconteça, né? A atividade física aconteça mesmo que ainda timidamente. Fazer atividades físicas significa simplesmente se mover, né, pessoal? Então, movimento combina com a vida. Tem uma época no nosso desenvolvimento da vida que a gente fica procurando uma estabilidade, e é interessante isso porque às vezes a gente consegue compreender que não funciona assim. Mas vamos lá. A gente fica uma boa parte da vida procurando uma estabilidade perfeita nas coisas, na nossa história. Só que essa estabilidade, ela não permite que a gente evolua. Essa estabilidade não rompe com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e, portanto, não nos desequilibra o suficiente para que a gente ande. Um exemplo muito claro é para quem tem filhos, por exemplo, quando uma criança começa a aprender a andar, embora eu não tenha filhos, tive vários sobrinhos e primos, etc. Então a gente pôde ver a criançada levantando e aprendendo a andar. Então, quando a criança começa a aprender a andar, ela anda toda quadradinha, assim. Ela não tem um andar fluido, né? Ela é toda quadradinha. Ela descobre da pior maneira possível, né? Que é preciso desequilibrar para poder andar. Como é que ela descobre? Caindo. As crianças é fantástico, né? Porque quando ela vai cair, ela solta o joelho e cai de bunda. Vocês já perceberam isso? A criança, quando está aprendendo a andar, ela não cai de cara no chão. Quem cai de cara no chão é adulto. Criança aprende rapidinho, que quando ela vai cair, solta o joelho e cai de bunda. Mas adulto desaprende isso, certo? Então, nós poderíamos talvez pensar que para manter uma vida de fato saudável, útil, sobre o aspecto físico, sobre o aspecto intelectual, nós precisamos de um certo desequilíbrio. E o desequilíbrio físico significa você, de fato, manter-se em movimento, fazer as suas atividades físicas, ir para a academia ou fazer o teu esporte, seja lá qual for. E aí falo com bastante gente que, poxa, mas eu não encontro algum esporte que de fato me agrade. Essa é uma desculpa interessante, né? Por quê? O sujeito, de fato, ele não precisa ser ou se agradar do esporte que está na moda, né? Porque no Brasil a gente tem um esporte bem na moda. Quando está ganhando o vôlei, a gente quer praticar vôlei. Quando está ganhando futebol, a gente quer praticar futebol. Quando está ganhando tênis, a gente quer praticar tênis. Ou seja, nós vamos atrás do esporte que está ganhando alguma coisa. Essa é a visão que a gente tem de esporte aqui no Brasil. Mas os esportes são os mais variados, né, pessoal? Eu posso caminhar, eu posso lutar, eu posso praticar diversas coisas diferentes. Então, experimente. Vai fazer hipismo,
vai fazer trekking, vai fazer, né? Experimente. Então, a minha fala a respeito disso é experimente alguma atividade física que você, de fato, vai acabar encontrando aquilo que você gosta de fazer ou alguma atividade física que você gosta de fazer. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E aí tem uma fala que a gente já teve nas lives anteriores que diz o seguinte: a única coisa que nos faz de fato iguais como seres humanos é a unidade de tempo. Porque o tempo de cada um de vocês, cada minuto que vocês decidiram investir aqui, tendo essa fala com a gente, é um minuto que é igualzinho para vocês e para mim. Ele é de fato o mesmo tempo. E aí a pergunta é o que você de fato dá valor na sua vida? Ah, não, eu dou muito valor à minha família. Se você colocar a sua família no calendário, na sua agenda, e pensar onde é que você coloca o tempo para a sua família, de fato você está colocando o tempo para a sua família? É este tempo que vai dizer o quanto a sua família de fato é importante para você. Se a gente está falando aqui de atividade física, aonde está a atividade física na tua agenda? É este tempo dedicado às atividades físicas que vai determinar o quanto isso é importante para você. As coisas que de fato são importantes para nós, elas denotam tempo. Elas denotam energia, tempo de vida. E aí, não vem me dizer que a tua família é importante se você não dá tempo para ela. Não vem me dizer que praticar exercício é importante se você não tem isso na tua agenda. Não vem me dizer que ler é importante se isso não está na tua agenda. Ok? O equilíbrio dinâmico da vida. Para quem aqui aprendeu a andar de bicicleta, considerando aqui uma boa parte de joinvilenses, acho que todo mundo aprendeu a andar de bicicleta aqui, certo? Joinville já foi a cidade das bicicletas, né, um dia. Hoje tem bastante ainda, mas não é aquilo tudo mais. Para quem aprendeu a andar de bicicleta, sabe bem que se eu ficar olhando para o buraco aonde eu não quero passar, o que que acontece? Eu passo pelo buraco com a roda da bicicleta, porque eu fico olhando para o buraco. Então, primeira mensagem é: olhe para onde você quer ir e não para onde você não quer ir. Então, olhe para o caminho de saída. Então, não fica achando desculpa para não praticar exercício físico, para não praticar atividade física, e olha para onde você quer ir. Segundo, é que se você não colocar o pé no chão quando a bicicleta para, você cai. Porque o equilíbrio de andar de bicicleta é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático, ou seja, ele exige que você esteja em movimento. E assim também é a vida. Vai chegar um momento, pessoal, que a gente vai estar bem estável. Vai estar tudo perfeitamente resolvido e nós não teremos mais nenhum tipo de preocupação. Mas que este tempo demore muito. Não é mesmo? Vamos lá. Já indo para os finalmente dessa nossa conversa, observe a sua mente. Você não é nem a sua mente e nem o seu corpo. Você é um observador. Esse ruído que você ouve todos os dias não é você. Essa é a sua mente, processando tudo aquilo que está vendo ao redor, está sentindo ao redor. Você é aquele que observa. Qual foi a última vez que você tentou entrar neste estado de observação e, olhando para si mesmo, percebeu-se ansioso, percebeu-se aflito, percebeu-se estressado, percebeu-se saudável, percebeu-se doente, percebeu-se carente e se fez as perguntas certas, né? Por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo na minha vida que está me deixando dessa forma? É este pensamento, pessoal, esse tipo de análise, de autoanálise, que vai fazer com que a gente tenha capacidade de identificar o problema que está de fato agindo sobre nós
para que a gente possa desenhar um plano de ação e resolver este problema. Seja ele físico, mental, econômico, não importa. Então, gosto muito dessa fala. E a última, do Jung, né? Até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, essa consciência é conseguida quando a gente faz esse exercício de olhar a gente mesmo do lado de fora, nessa experiência física que a gente tem, e entender o que a gente está aprendendo com isso. Esse exercício. E o nosso corpo é um instrumento para isso. Se nós não trabalharmos de uma forma adequada com o nosso corpo, para que ele possa fazer o seu papel de absorver essa experiência, nós não teremos essa experiência completamente. Este é o pensamento. Relembrando do processo de mentoria, a partir deste pensamento e os próximos passos dessa nossa conversa, nós vamos adicionar mais alguns materiais no WhatsApp para aquilo que nós conversamos até agora. Vamos separar alguns grupos de trabalho, certo? Para aqueles que queiram participar desses estudos. E a gente vai formar, então, esses grupos de estudos a partir do dia 15 de setembro, para que a gente possa trabalhar com isso aqui. Cada grupo de estudo vai trabalhar na sua dinâmica. E por que grupos? Porque a gente tem pessoas aqui em estágios da vida bem diferentes. Nós temos adolescentes, temos adultos formados, temos senhores já mais estabelecidos, e cada um tem o seu momento. Então a gente vai tentar formar grupos que estejam mais ou menos no mesmo momento, e estes grupos de ajuda mútua, nós vamos nos reunir e nós vamos compreender o que cada um de nós precisa nas nossas trajetórias para melhorarmos a nossa saúde física, saúde emocional e saúde financeira, e começarmos a formar pequenas comunidades de desenvolvimento dessa energia, para que cada comunidade dessa e que cada indivíduo encontre, de fato, o seu propósito na sua jornada. Mas para que encontre o seu propósito, a gente entendeu que é necessário trabalhar numa vida de qualidade primeiro. E a vida de qualidade é nesse tom, de ter uma saúde física, mental e econômica adequadas. Para depois, aí sim, poder começar a pensar um pouco mais a respeito desta qualidade de vida que todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. Aqui tem uma outra fala. Existe uma falácia que nós também sofremos por ela, né? Principalmente os mais jovens aí. Nós recebemos a seguinte falácia: todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, todos têm direito à vida, todos têm direito à segurança, todos têm direito, 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 direito. No entanto, você tem direito à sua saúde se você cuidar dela. Você tem direito à sua segurança se você cuidar da sua segurança. Você tem direito à vida se você cuidar da sua vida. Esses direitos só existem se você conquistá-los. Se você conquistá-los. Não são direitos que são cedidos por alguém, são direitos conquistados por cada um de nós. E nós vivemos uma falácia dizendo que todo mundo vai receber tudo. E aí a gente tem... Minha esposa gosta de brincar com isso, né? Nasceu no campo sem ser semeado, né? Certo? A gente precisa voltar a semear com mais energia. E semear é isso aqui, pessoal. Cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde econômica, da nossa saúde mental, para semearmos um ambiente saudável para nós, para nossas famílias e nossas comunidades. Ok? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Agora abro aí para quem quiser complementar, falar alguma coisa. Sintam-se à vontade. Vou descompartilhar a tela para a gente poder olhar um para o outro aí, caso queiram também compartilhar as telinhas. Alguém quer completar alguma coisa, pessoal? Sintam-se à vontade.
Vou falar que nem eu falo na sala de aula. Tá? Vocês estão aí ou vocês estão me ignorando já? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Positivo. Caro Ricardo, que conteúdo espetacular que acabamos de ouvir e ver ali nos textos aí que você colocou. Muito importante mesmo. Vocês sabem que a vitória na vida passa pelo enfrentamento de 3 desafios diários. O desafio físico, com o exercício, com a atividade física, que foi muito bem destacada. O desafio intelectual, com a leitura, com o estudo, com a escrita. E o desafio espiritual com a oração. O ser humano que cotidianamente observar esses 3 aspectos, ele será um ser humano vitorioso, sem dúvida nenhuma. E gostaria de complementar dizendo o seguinte: lá no primeiro slide, não sei se posso assim chamar, nós tínhamos no conteúdo uma alusão à mudança de nível em nossas vidas, não é isso? Exato. Pois a humanidade ela está no limiar de uma mudança de nível de consciência. O processo evolutivo é espetacular, já se desenvolve ao longo de muitos e muitos anos, né? 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões de anos, focando aqui no ser humano, e nós saímos de uma consciência simples e primitiva, e ao longo de toda esta caminhada evolutiva chegamos no nível atual, que é a autoconsciência, que nos traz uma capacidade única no planeta Terra. Autoconsciência que, por sua vez, se subdivide em diversos níveis, né? Conforme o desenvolvimento mental, intelectual e espiritual de cada um. Mas, de qualquer forma, a humanidade como um todo está neste patamar de autoconsciência. E o grande salto que vamos dar é o próximo nível de consciência, que é a superconsciência, a chamada consciência cósmica. E toda a humanidade está nesse caminho. Alguns, a vanguarda da humanidade já chegou lá, grandes nomes da nossa história, nós já chegamos lá. Mas a humanidade como um todo dará esse salto nos próximos milênios, dentro do processo evolutivo, da autoconsciência para a consciência cósmica, que é um estado jubiloso de moralidade, de entendimento da nossa participação, da interconectividade do ser humano com tudo que existe no universo. E mais uma vez, 3 situações importantes para que nós consigamos ir ascendendo nos níveis de autoconsciência. A primeira é a questão social, que é o amor impessoal. A família nos é dada para que a gente evolua, mas o amor que nós nutrimos pelos nossos familiares e amigos não é suficiente para a ascensão aos mais elevados níveis de consciência. Nós precisamos fazer o exercício do amor impessoal, que é a coisa mais difícil, que é amar a humanidade como um todo, a exemplo do que fez Jesus Cristo, né? que se doou em nome deste amor impessoal. O outro caminho é o caminho do autocontrole, que se falou muito aqui também, da autodisciplina, digamos assim, do enfrentamento cotidiano daquilo que ultrapassa os limites para que tenhamos este autocontrole em tudo, inclusive nas relações interpessoais. E, por último, na minha visão, o terceiro caminho para que a gente atinja um alto nível de consciência
é o caminho da paz mental, da meditação profunda, quando conseguimos afastar de nossa mente todo e qualquer ruído, toda e qualquer inquietação. Então, eu digo isso para vocês porque o conteúdo desta palestra leva a isso. Se praticarmos o que foi colocado, nós estaremos caminhando em direção a um nível de autoconsciência mais elevado do que aquele que temos hoje. Muito obrigado, foi um momento ímpar estar aqui ouvindo um jovem que eu conheço há tantos anos, tão talentoso, foi muito, muito engrandecedor. Um abraço forte a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Mais alguém quer completar alguma coisa, pessoal? Bom, você falou ali da minha geração ali, né, dos jovens ali, que se ouve falar tanto em direito e realmente, né, com base nesse ideal de que, pô, tudo é um direito, direito a transporte, direito a saúde, direito a bem-estar, realmente é uma falácia, porque isso daí se torna impossível, né, do ponto de vista da economia em si, né, e o ponto de vista principal de hoje, né, do exercício físico, eu já estou com a tarefa já de arranjar tempo na minha agenda para fazer isso. Eu tenho os exercícios que eu sei que eu gosto, que eu sei que consigo fazer, que é artes marciais, né, eu gosto pra caramba. Só falta parar de desculpa, tirar, parar de arranjar desculpinha e ir para frente mesmo ali, esse ponto de se cuidar com a saúde, com a alimentação, com aquilo que a gente se alimenta. Por exemplo, assim, largar o açúcar, assim, eu sempre, depois do almoço, gosto de um chocolate ou uma bolachinha com café. O café eu já cortei o açúcar faz muito tempo, faz alguns anos, né? Porque, pô, realmente, se fosse colocar a quantidade de café que eu tomo, cada uma dessas canecas com 2 colheres de açúcar, pô, ia dar muito açúcar no dia. E daí tem essa questão de se cuidar, tem do doce, ainda mais o açúcar. Todo dia depois do almoço, falei, pô, vai dar açúcar pra caramba, então já vamos tentar cortar, e assim vai. Mas no demais é isso, e acredito que estão sendo muito boas, cada vez a gente aprende um negócio novo. Tive uma frase bem legal na cabeça sobre essa sua final dos direitos ali, tudo. O exercício físico ali é fundamental, meus pais levam isso muito a sério, há muito tempo, né? Tanto que meu pai tem 65 anos e ninguém fala que ele tem 65 anos. Ele sempre... o pessoal sempre chuta bem mais baixo para ele, assim. E ele fala, eu vou chegar até aos 100, porque meu avô foi até 99 e não conseguiu, eu vou conseguir. Assim. E olha, para quem conhece o pai dele, vai chegar, hein? Vai chegar, hein? Então, aí o pai pergunta assim, se eu vou cuidar dele quando ele estiver velhinho. Eu falei, eu capaz de tu que tem que cuidar de mim, hein? Legal, Vitor. Obrigado pela contribuição, querido. Renan, quer falar alguma coisa, querido? Opa, tudo certo, gente? Estão conseguindo me ouvir tranquilo aí? Sim. Tudo certo? Tá de boa? Sim. Então, cara, assim, ó, trazer um pouquinho desse conteúdo que eu quase não gosto, né? Como educador físico falando também, né? Então, Pamplona, apesar de não ser educador físico, tu trouxe um conteúdo aí excelente, cara. Excelente, muito bom, né? E eu costumo falar o seguinte, quando a gente fala sobre educação física e saúde, né? Costumo dizer que é uma questão de, muitas vezes, prioridade. Às vezes a gente pede para os filhos, né, eles fazerem uma modalidade, fazer uma natação, fazer uma arte marcial, fazer atividade física, e muitas vezes a gente não faz, né? Muitas vezes a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque isso não é prioridade pra gente, né? E a gente só coloca aquilo que é prioridade quando eu entendo a importância daquilo. É ou não é? Então, muitas vezes, né, muitas vezes não, todas as vezes, a gente só faz aquilo que é importante. E a gente vê por aí muitos, até professores mesmo, falando, né, faça atividade física porque faz bem para a saúde. Mas eu tenho um pensamento muito lógico e direto das coisas que é, por que faz bem para a saúde?
o que está acontecendo no meu corpo nesse momento que faz bem para a saúde, né? E aí eu não sei se os senhores aqui já tiveram a oportunidade de ver, às vezes, de madrugada, numa chuva, você dentro do carro, você olha pela janela do carro, tem um maluco lá de camiseta e shorts debaixo da chuva correndo, né? E aí Se às vezes for dá em vontade de dar um Blumenau, soco. pode ser se for em Blumenau, pode ser o Vital aí, ó. Aí, ó. E aí às vezes a gente olha assim, dá vontade de dar um soco, né? Porque o que esse maluco tá fazendo de madrugada na chuva, né? Só que ninguém para pra pensar o que tá acontecendo naquele corpo que faz isso, né? E aí, trazendo um pouquinho de informação, né, voltada para essa área da educação física, que eu sou apaixonado também, e por isso escolhi isso para minha vida também, né? Algumas substâncias a nível de hormonal, né, elas são viciosas. Então, as substâncias, normalmente, substâncias de final ina, são substâncias viciosas. Então, a endorfina, a serotonina, a citocina, né, a cafeína, a adrenalina, né, até mesmo as drogas, são substâncias que são extremamente viciosas. Mas tem aquelas que são viciosas e a sua consequência é negativa ou às vezes a sua consequência é positiva, né? E fazer atividade física, ele libera substâncias extremamente positivas para o corpo. E levar as pessoas a entender essa importância, que às vezes é muito difícil. A gente diz, faz bem para a saúde, mas por quê? Né? E aí a resposta está aí na questão química do corpo. Então, tu falou ali, Pamplona, da questão hormonal ali e tudo mais, cara, e é perfeito. Eu acho que é nessa tecla que a gente tem que bater, né? Lógico que se a gente faz um equilíbrio químico no nosso corpo, o comportamento vai mudar. Isso é uma questão lógica, né? O comportamento vai mudar. E aí vem todas as outras questões psicológicas também, né? Eu fico melhor fisicamente, eu fico melhor mentalmente e, consequentemente, também espiritualmente, porque eu consigo elevar minha frequência, né? Assim, entrando numa sessão testemunho, né, Renan? Acho que você Uhum, também talvez use isso. uhum, Assim, o karatê mudou a minha vida, né? O karatê mudou a minha uhum, vida, certo? A minha capacidade de manter a calma, de manter o equilíbrio diante das coisas do cotidiano, da vida, etc., mudou completamente com o exercício do karatê, uhum, certo? Se não fosse o karatê na minha vida, eu certamente seria um cara muito pior, né? Então, uhum. sessão testemunha. Mas é isso mesmo, porque são disparos químicos, né? São disparos químicos. Então, basicamente é isso que acontece com o nosso corpo, né? E aí é muito louco, porque a gente, diferente do animal, né? Não que a gente não seja um tipo também, né? Somos também, mas ele melhora a nossa questão de raciocínio, melhora a nossa questão de várias coisas, né? E aí trazendo um critério, um ponto importante quando a gente fala sobre saúde, né? Eu falo isso bastante para os meus alunos também, falo para os vigilantes também, que eu dou aula especificamente de educação física e saúde para eles, né? Eu costumo dizer que as pessoas elas dão 5 motivos para não fazer atividade física. 5 motivos, né? Que é, professor, eu não tenho tempo, professor, não tenho dinheiro, não tenho espaço, não tenho equipamento e o principal deles, não tenho vontade. Quando eu entro numa sala de aula para falar sobre atividade física e saúde, a primeira coisa que eu digo é que esses 5 motivos são todos mitos para você fazer atividade física. Você não precisa nem fazer, você não precisa nem ter vontade para poder fazer. E aí muita gente acha estranho, né? Pô, mas não precisa ter vontade? Como assim? Não, não precisa. Porque como eu falei para vocês, a atividade física, ela é um disparo químico no corpo. E disparo químico, o que precisa para uma pessoa ficar viciada numa droga, por exemplo? A primeira dosagem, né? A primeira dosagem decente, né? Não é assim? Por que as drogas, né, as sintéticas, principalmente, elas se tornam altamente viciantes? Para que na primeira dosagem já seja o suficiente para viciar naquilo. E a atividade física não libera substâncias químicas que podem ser consideradas a drogas, que são viciosas? Sim, né? Só que é um vício positivo, é um vício bom. Só que para eu poder ficar viciado nisso, eu tenho que ter a primeira dose decente. E falando sobre educação física, é muito comum a gente encontrar que para você ficar viciado na atividade física, no bom sentido da palavra, falando, né? Ele leva em torno de 3 meses. Então, você fazer atividade física próximo de 3 meses já te ajuda também a estar dando continuidade nessa atividade, né? E, Renan, eu estou achando muito engraçado, né, que agora tem a onda da calistenia, né? Uhum, Que nada mais é do que o nosso exercício do colégio, né? Para quem tem mais de 30 anos aí, né? É o nosso exercício da ginástica do colégio, né? Nada uhum, mais, certo? E, amigo, calistenia a gente faz na sala, né? Não precisa de nada, não precisa de uhum, nada, né? Precisa na exatamente. sala, não precisa do chão, né? Não precisa nem na sala, pode ir lá Só, no só pátio o do teu chão e corpo. fazer. O próprio corpo.
E, aliás, essa é outra beleza do Karatê, né? Porque nós não precisamos de nada para treinar, né? A gente só precisa do chão e do corpo. O resto a gente dá um jeito. Então, quer dizer, não há desculpa, né, Renan? A gente pode fazer. Nenhuma, A gente pode nenhuma. fazer. Lógico, né? A gente entende que tem a correria da vida, de trabalho, de estudo, a gente chega cansado, isso te esgota, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, nós temos que cuidar com o desgaste emocional decorrente do desgaste físico. E muita Renan, gente acha estranho, né? mas aí eu iria para um outro caminho, né? Primeiro, conhecer um negócio chamado matriz de Eisenhower, né? Que é o que Uhum, determina urgência, emergência e coisas emergenciais, coisas urgentes e uhum. coisas importantes. Lá na aviação civil, onde eu também passei um tempo, a gente aprende isso muito facilmente. O que que é emergência? É acidente. Está acontecendo agora. Eu preciso pegar o extintor e apagar. Isso é emergência. Não tem quando fazer agora. O que que é urgente? Urgente é acidente com hora marcada. Olha, o avião vai cair às 3 da tarde porque o combustível vai acabar e ele vai cair. Até lá ele está voando. Ok, então tem acidente com hora marcada. Ok? Isso é urgente, que é algo que está na agenda e tu sabe quando vai acontecer. E o que que é importante? É aquilo que não está na agenda ainda, mas tu sabe que é importante. O problema é que a saúde física, ela sempre está na história do importante, mas ela não entra na urgência e na emergência, a não ser quando de fato entra, né? Quando o cara Prioridade. precisa, quando o médico manda o cara fazer exercício físico, senão ele vai morrer no mês que vem, aí ele vai invariavelmente para exercício físico. Então, a primeira fala que eu tenho a respeito disso, né, é essa, assim, é o cara conhecer o que que é urgente e emergência na sua vida, certo? E pôr isso na agenda. Você tem que ter isso na sua agenda. Isso é importante, então põe na agenda. Isso é urgente, então põe na agenda. Isso é emergência, vai fazer, Uhum. certo? E se o cara não tem essa disciplina, não desenvolve essa disciplina, não tem cristão que resolva, né, amigo? É bem nessa. Não É tem bem isso cristão que mesmo. resolva. Uhum. E não tem desculpa, né? De, eu trabalho, eu estudo, eu chego cansado, eu sei lá. Cara, põe na agenda, te organiza. Eu falando sobre essa questão de prioridade, eu explico muito sobre isso, que uma das desculpas é essa, cansaço, pô, já faço um monte de coisa, tudo mais, né? E aí eu costumo dizer que tem o desgaste emocional decorrente do desgaste físico. Só que peraí, esse desgaste físico não é exatamente da atividade física, porque, por exemplo, um dia de treino, quando tu deita na cama, né, tomou banho, comeu alguma coisa, deitou na cama, é um pacote, né? Tu apaga, literalmente apaga. Só que a gente não pode esquecer que tem desgaste físico que ele é causado também pela tua própria mente, né? Então, por Sim. exemplo, pô, tu tá com um problema gravíssimo, né? Um problema de saúde, ou um problema de financeiro, ou uma preocupação, né? Como é que é dormir com uma preocupação? Será que consegue dormir? E outra, isso não quebra o teu corpo? Teu corpo não fica dolorido também? Senão não existia massagista no mundo, né? Massagista que vai lá, faz massaginha nas tuas costas e diz, tá tudo embolado, né? Então, o desgaste mental, o desgaste de um problema, ele te quebra fisicamente e pior, ele não te deixa descansar. A atividade física, ela te quebra, lógico, né? Deixa cansado, te deixa dolorido, mas a primeira coisa que tu pensa em fazer é deitar na cama e relaxar. E aí o que acontece? A atividade física, ela só tem efeito quando entra um outro critério aí também bem importante, que é o sono adequado. Então, eu costumo dizer, né, o que que é saúde, né? Muitas vezes as pessoas dizem, é não ter doença. Mas não ter doença não significa não estar saudável, É né? verdade. Aí eu sempre pergunto assim, Thay, como é que é o teu sono? Como é que é a tua alimentação e se você faz atividade física? E aí eu falo sobre 3 limiares, né, de saúde. Tem aquela pessoa que ela faz atividade física, tem sono adequado, né, e alimentação adequada e não tem doença. Então ela tá nesse patamar aqui em cima, né? Tem aquelas pessoas que não tem doença, tudo bem, mas tem o sono inadequado, tem a alimentação inadequada, não faz atividade física, e tem aquele que não tem esses 3, né? E ainda já tem doença, já tem hipertensão, já tem diabetes, enfim, né? Mas essa pessoa que está no melhor limiar ali, ela não está livre de pegar uma doença, por exemplo, né? Vamos dar aí o exemplo da dengue, né? Para pegar dengue, simplesmente basta um mosquito infectado me picar, né? E aí, só que se eu estou num limiar de saúde adequado, ele vai baixar um pouquinho a minha saúde, mas logo ele retorna. Agora, se eu pego uma dengue da vida aí e não tenho, né, esses 3 fatores aí que me ajudam na minha saúde,
eu vou baixar e vai demorar um pouco mais para poder me recuperar. Agora, eu não faço os 3 limiares de saúde e aí eu já tenho algum problema de saúde. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer provavelmente, né? Vamos dar exemplos aí da Covid, né? Quantas pessoas morreram? E estatisticamente as pessoas que mais morreram eram pessoas que tinham comorbidades, né? Que já tinham algum problema de saúde, que já tinham alguma coisa assim. E muita gente às vezes me questiona, né? Mas teve muita gente que eu conheci que era extremamente forte e ele morreu de Covid. Pois é, Teve. mas, né? Mas será que essa pessoa dormia bem? Ah, Será que essa mas, pessoa comia bem, né? é, Atletas, né? Falam sobre atletas. Ah, mas eu vi atleta morrer. Beleza. Será que atleta é saudável? A educação física vem trabalhando, ela vem trabalhando ano a ano, trazendo um dado para vocês, tá? Ela vem ano a ano mudando isso para que atletas eles tenham mais tempo de carreira. Falando aí um papo de 12, 13 anos atrás, o tempo de carreira de um atleta profissional era de 2 anos. Por quê? Porque ele leva a cada treino o limite dele, e passar do limite, né? Então, o que acontecia? Esse atleta chegava a 2, 3 anos, ele não tinha mais joelho, não tinha mais quadril, cotovelo tudo estourado. A educação física ela vem trabalhando para que esse atleta, que antes tinha 2, 3 anos de carreira, ele passe a ter 10, 15, 20 anos de carreira e ainda consiga dar continuidade naquele trabalho dele, né? bom, muito Então, bom. nem sempre ser atleta é saudável, né? Mas a gente está trabalhando bastante, e digo para vocês porque eu estou atuando na área, né? A educação física vem trabalhando bastante para que os atletas tenham uma proteção articular muito grande, proteção de coração, proteção mental, inclusive, né? Para que tenha o melhor desempenho do seu corpo, leve o seu corpo à sua maior potencialidade, mas também com saúde. Não adianta eu ser um atleta sem saúde, né? E essa conversa aqui, né, Renan, embora, claro, toda essa informação a respeito do atleta em si seja importante, né, porque a gente vê tanto atleta sofrendo as consequências do exagero, né, nesse Uhum, processo, mas aqui a gente está tentando ter uma abordagem, assim, antes do atleta, né, o cara que ele precisa, nós, humanos normais, aí precisamos manter a saúde, manter a nossa saúde de pé. Certo? Claro que o atleta entra nisso, né? Ele precisa manter a saúde dele de pé também. Mas e aí? Poxa, a gente não precisa de tanto, né, amigo? A gente não precisa de fato virar um triatleta, uhum, ou precisa chegar aos extremos da história. Se a gente tiver uma vida de qualidade, com uma alimentação adequada, com um sono bom, né, com atividades físicas reguladas ao longo da nossa história, a gente consegue ter uma vida de muita qualidade física. E não precisa virar Iron Man aí na história, né? Não precisa virar o uhum, faixa, né, que é o faixa preta de karatê para isso, né? Não é isso, certo? Mas a ideia é essa, né? Que a gente compreenda isso e que a gente faça dessa uma preocupação do nosso cotidiano. Essa foi a fala aqui de hoje. Bom, pessoal, mais algum complemento? Eu acho que está na hora da gente ir encerrando aqui a nossa conversa. Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Posso? Fala lá, Vitão. Rapidamente, né? Rapidamente, porque já está uma adiantada a hora, né? Só quero parabenizar mesmo o Ricardo. Para quem não sabe, o Ricardo é meu primo, então tem uma emoção diferente de ver, de ter esse aprendizado, né? Apesar de muita coisa já ter conhecido, né? Não porque eu sou inteligente, mas porque eu já estou ficando velho. Então, algumas coisas a gente já vai passando o tempo, né? Ikigai, eu comecei a ver um pouquinho mais com... Lembra do Guinha, nosso primo ali? Ele, de vez em quando, estava divulgando alguma coisa nesse sentido, né? Aí eu comecei a olhar alguma coisa e me interessa em aprofundar, porque, assim, tem várias fontes de conhecimento, né? Muitas delas convergem em vários fatores. Então, essa parte da atividade física também sempre me interessou, né? Felizmente, meus pais me colocaram desde cedo no clube de patinação Girassóis, lá em Rio do Sul, né, Ricardo? E aí, a partir dali, de forma divertida, porque mais eu brincava do que outra coisa, com 6 anos de idade, aprendi a gostar de fazer atividade física. A partir daí, assim, nunca mais parei de fazer alguma atividade física. Assim, alguns momentos, 1 ano, até 1 ano e meio, cheguei a ficar sem fazer nada, assim, né? Mas sempre retornando, sempre voltando a alguma atividade física. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é correr, e artes marciais também adoro, né? Mas o Ricardo é um exemplo, né? Da parte do karatê, da consistência naquela atividade, né? Tanto é que, em conversas que a gente já teve, o Ricardo
teve, vamos dizer assim, aberturas diferentes em cima dessa atividade. Por quê? Por causa da constância e do tempo e da paciência do trabalho que está fazendo, né? Porque o trabalho externo é um trabalho interno também, né? No fim das contas. Então, essa parte de atividade física é muito importante, né? A parte emocional também, né? Importante, econômica, financeira, e a parte espiritual. Vou botar um pouquinho da minha vida assim rapidamente, né? A parte espiritual é que ficou sempre mais de lado, né? Não totalmente, mas porque eu sempre acreditei em Deus, tal. Uma época até que não, né? Mas mas sempre acreditei, mas depois, na verdade, que houve o desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Como estava comentando antes, teve que ter um chacoalho quando meu filho faleceu. Meu filho há alguns anos atrás, né? Ele nasceu e já logo faleceu. E aí eu e minha esposa nos perguntávamos, né? Pô, será que existe alguma coisa depois mesmo? Onde está o nosso filho, né? E a partir desse momento a gente começou a buscar mais a espiritualidade. Então é uma parte também que me interessa. O equilíbrio desses fatores todos que foram comentados aí no Ikigai, né? Bem interessante. Obrigado pelo ensinamento aí. Quero realmente aprofundar, se for possível. Legal. A gente vai formar os grupos de trabalho e será um prazer tê-lo junto, primo. Vai ser ótimo ter você nessa jornada. Bom, pessoal, se não tiver mais ninguém para falar, a gente vai encerrar então essa nossa conversa de hoje. Grato novamente por ter vocês todos aqui. E é isso, turma. Essa trilogia vai ficar pendurada lá no YouTube e a gente vai continuar as conversas pelo WhatsApp aí para montar os grupos de trabalho, tá bom? Fechado? Valeu, jovem. Então tá. Pessoal, domo arigatou gozaimashita. Fraterno abraço. Até mais. Fiquem bem em paz. Boa noite. Boa noite. Diga aí, tô jogando aqui. Vem aqui, diga. Só falar. Domo arigatou gozaimasu. Valeu, figura. Tô aqui online ainda. Vou derrubar vocês todos. Beleza. Até mais, queridos. Tchau. Tchau.